grande para todos, bem-vindos, bom dia. Hoje, 29 de fevereiro de 2012, continuando o nosso livro Libertação, capítulo 16, ele já está para acabar, né? Nosso livrinho, estamos quase lá. Encantamento pernicioso, né? Encantamento pernicioso. E vamos aproveitando aí até quando eu vou poder estar por aqui. Quando eu vou sair para licença maternidade, né? A minha licença maternidade é europeia, viu? Não é brasileira, não. Eita, que Maria tá aí, ai. Ai, meu Deus do céu, depois a gente conversa. É, só Jesus mesmo, viu? Como diz nossos irmãos evangélicos, só Jesus. Só Jesus salva. É. Então, continuando o nosso diálogo aqui, tá o Sidônio e o André Luiz. Presta atenção, Sandra, viu? Senão eu vou botar você sentada de juntinho de mim, pra você parar de choradeira. Pra eu falar bem no seu juízo, que é pra você fixar direitinho. É. Tudo bom, Serinho? Um beijinho pra você, bem carinhoso, viu? É. Só ficar chorando, vai chorar assim. Já me encheu. Eu tenho um tanque aqui no fundo de casa que é só da lágrima de Sandra. Encheu 115 litros de emergência pro verão. E continuando o nosso livro, é o diálogo do Sidônio e o André Luiz sobre aquela médium que está sendo atacada, obsediada pelos espíritos embusteiros, que eles tentam chegar nela pela tangente, né? Ou seja, eles primeiro se fizeram amigos dela, aproveitaram o sentimento dela de ciúme, de insegurança com o próprio marido para atingir o objetivo de fato, porque o objetivo deles não é só prejudicar ela e o ciúme dela e o casamento dela, mas focar o trabalho mediúnico no qual ela era uma peça fundamental, porque era uma das médiuns principais, não era daquela reunião, daquela família. Então, o André Luiz, quando viu toda aquela encenação dos espíritos em cima dela, aquela fingido, né, aquela situação de mentirada, aquela coisa toda, André Luiz pergunta, não será razoável defendê-la? Vocês lembram? E o Sidônio, não é, foi assim taxativo quando diz: todavia, que fizemos há poucas horas no culto da prece e do socorro fraternal, se não preparar a própria defensiva? Trabalhou mediunicamente conosco. Ouviu formosa e comovedora preleção evangélica contra os perigos do egoísmo enfermiço. Colaborou decidida para que o bem se concretizasse. E ela própria emprestou-nos os lábios a fim de ensinar-nos princípios de salvação em nome do Cristo, a quem deveria confiar-se. Entretanto, apenas porque o esposo se dispôs a justa gentileza com as damas que lhes buscaram a companhia esclarecedora e fraterna, obscureceu o pensamento no ciúme destruidor e perdeu o equilíbrio íntimo, entregando-se inerne às entidades que lhe exploram o sentimentalismo. Então, o que é que vocês acham disso aqui? Sandra, o que é que você está achando? Que lição foi essa que ele deu? Ele disse, bom dia, irmão Sol. Ele disse, olha, a gente falou de Jesus, dos ensinamentos, da afecção, que é o egoísmo na alma humana. Ela emprestou a sua própria voz, ela era médium, né? Aos mentores que trouxeram mensagens consoladoras. Ela mesmo ajudou para concretizar o bem quando ela deu socorro. Caramba, ela ajudou a Margarida, que estava há anos naquela circunstância de sofrimento, vocês estão lembrados? Né, sofrendo, devagarzinho, já estava em ponto de quase desencarnação a Margarida. Ela ajudou numa noite, né? Fez tudo aquilo ali. Ela deveria estar como? Depois de uma noite dessa, de trabalho daquele tipo?
logicamente, o certo, como é que ela deveria estar? Sim, Sandra, ela deveria estar feliz. Que mais? Que mais, gente? Nessa circunstância aqui, depois de um trabalho mediúnico, depois de ajudar o próximo, como é que ela deveria estar no seu momento de emancipação? A Sandra disse feliz, realizada, forte moralmente, não é? Certa das suas ações. Ela foi portal de entrada, ela foi medianeira do bem, né? Eu estou na página 262, ainda sobre aquela circunstância do Sidônio, tá bom? Falando da senhora médium. Bom dia a todos que estão chegando. Louvor, Xena, bom dia. Fez significativo gesto apontando os malfeitores desencarnados e explicou. Estes companheiros retardados procedem com os médiuns à maneira de ladrões que, depois de saquearem uma casa, acordam o dono, hipnotizam-no e obrigam-no a tomar-lhe o lugar, compelindo-o a sentir-se na condição de mentiroso e mistificador. Aproximam-se da mente invigilante, dilaceram-lhe a harmonia, furtam-lhe a tranquilidade. Depois, com sarcasmo imperceptível e sutil, obrigam-na a acreditar-se fantasiosa e desprezível. Muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades de estender o bem através de preciosa sementeira que lhe enriqueça o futuro. Olha, é uma lição assim muito ampla que nós podemos trazer. Eu já são, acho que 3 estudos ou 4 que estamos nesse capítulo, para a nossa casa, para a nossa casa espírita, para o nosso comportamento, porque muitos de nós que somos médiuns, ou médiuns não ostensivos, que simplesmente têm intuições, mas que duvidam até das suas próprias intuições. Está lá no Livro dos Espíritos, Kardec, que diz que se a gente escutasse o nosso coração, os benfeitores respondem, né? As nossas intuições, a gente estaria muito mais resguardado. Muitas vezes a gente sente, né, o coração que fala. Rapaz, parece que eu sinto assim, de dentro do meu coração, não é? Um pensamento, uma intuição, e a gente caía ao contrário. Mas, quando nós estamos desenvolvendo trabalhos, principalmente, olha essa senhora, que chama a atenção, não é? Da oposição, a espiritualidade opositora do bem, vamos dizer. Não é? Como é que tá o som, gente? Tá tudo bem? Ajuda o Zé a cair, por favor. Quando a gente desenvolve um trabalho, o Dudu sabe disso, a Maria sabe disso, mais especificamente, nós chamamos a atenção. E o Sidônio diz isso, que nós somos atacados. Porque o intuito, a intenção, a vontade é que nós nos mantenhamos na ignorância. Porque através da ignorância, nós possamos ser mais manipulados facilmente. Bom dia, Jundira, um beijinho carinhoso, bom trabalho, querida. Não é? Sejamos ignorantes. Sabe uma coisa que eu me lembro que em campanha política, isso é porque eu me lembro mesmo da infância, programa político. E aí, aquele horário de programa político, o pessoal dizia assim, os políticos querem que nós nos mantenhamos na ignorância, né? Que o Brasil fique sem educação, sem instrução, que nós sejamos analfabetos, porque é mais fácil de manipular, né? Através da simplicidade, de induzir ao erro, porque quando nós somos esclarecidos, fica mais fácil, não fica? Bom dia, Dulce, um beijinho.
nós ampliamos o nosso sentido de entendimento. Desculpem. Não é assim? Nós conseguimos pensar, deduzir, distinguir, raciocinar. Não é uma das coisas claras, aliás, bases fundamentais da doutrina espírita, é que nós tenhamos uma fé, espíritas, por favor, completem, pontinho, pontinho, pontinho. Uma fé raciocinada, não é? Uma fé raciocinada. Uma fé que nós possamos deduzir, não mais a fé de ilusão, não é? Que nós venhamos a nos melhorar através da nossa evolução, do nosso crescimento, pensando que possamos ter na nossa fé raciocinada a lógica. Eu acredito em Deus, sim, mas esse Deus o que é que quer de mim? Não é? Ele não quer que eu ame ou que eu adore somente, mas ele quer outras coisas, ele quer que eu caminhe à busca da minha evolução. E nós começamos a pensar, e nós começamos a nos instruir. Bom dia, Zeca, espero que seu som esteja funcionando, bem-vindo. Não é? E a espiritualidade opositora, né? A espiritualidade opositora que existe, e somos sempre nós, homens, sem corpos materiais, desejo que nós estejamos na ignorância, não é? Que a gente não saiba de nada disso, para que seja muito mais fácil o domínio, no sentido do domínio mesmo, do poder, né? Que quando nós aprendemos, por exemplo, que na prática, aquilo que Jesus nos ensinou através do seu comportamento de humildade, e que, por exemplo, raciocinamos hoje, né, na lógica, que o que é ser humilde? Ser humilde é só vestir roupa rasgada, caminhar de chinelo, cabelos pro vento? Isso é ser humilde? Andar 30 quilômetros a pé? Vocês acham que ser humilde é isso aí? Não é isso não, não é? Mas o que seria ser humilde? Vede Jesus, diziam os benfeitores, que era o exemplo de perfeição. Então Jesus era humilde? Sim. Ah, mas Jesus era simples, Jesus andava de chinelo também, não é? De couro lá da época. Mas por quê? Porque Jesus precisava tocar a massa, os mais simples. Eu vim para o simples, dizia Jesus. Mas Jesus demonstrou a humildade em tantos outros modos, e não foi na prática exterior, porque a prática exterior fazia os fariseus. Jesus demonstrou nas suas ações o que era realmente ser humilde. Era não ser orgulhoso, oposto do orgulho, não se colocava em destaque como melhor que ninguém. Esteve com seu coração perto dos necessitados, doentes e aflitos, né? Os pervertidos da época, os desviados, e nós não sabemos disso. Mas quando a gente esclarece a diferença entre uma coisa e outra, nós temos mais opções de escolha. Nós temos a instrução. O que mais o Espiritismo traz para vocês de raciocínio, de fé raciocinada? Deixa eu ver aí. Vai, Wagner, solta. Como fé raciocinada, bom dia, Ana Isabel. Né? Como preparo, né? O que é que nós temos mais? O esclarecimento de que coisa? De que coisa? Tem outro ponto também muito legal, que consola muito. Sabe o que é? É saber que as penas não são eternas. Não é?
Não é bom saber que as penas não são eternas? Quem é que gosta hoje daquela teoria que nós vamos queimar no fogo do inferno pro resto da vida? Ou provavelmente vamos dormir para acordar no dia do juízo final e ficar do lado das ovelhas negras? Para sempre. Ninguém, né? Ninguém, né? Ninguém vai gostar mais. Aqui alguém aqui gosta ainda dessa teoria? Ninguém. Mas olha o consolo, né, Maria? Que nós podemos trabalhar o bem dentro de nós, um pouco de cada vez, sem exigir aquilo que a gente não é capaz de dar, porque nós vamos ter tantas oportunidades de idas e vindas nessa escola que é a vida e que a cada vida é um ano escolástico, um ano escolar. Não é? Nós não vamos nos separar das pessoas amadas, mesmo que elas erram. Elas vão errar e o amor une sempre. Olha, a Sandra perguntou ali pra gente o que são os fariseus. Os fariseus, Sandra, eram os judeus da época de Jesus, né? Uma facção de judeus que eles se diziam os perfeitos, né? Aqueles que seguiam as leis judaicas da melhor maneira. Né? Eles passavam a imagem para o público, para a multidão, de que eles eram os santos da época, não é? Tudo exterior. Eles faziam tudo aquilo que dizia a lei mosaica externamente. Jesus combateu muito isso com a hipocrisia, não é? Porque eles tinham vida muitas vezes dissoluta, vida mentirosa. Então se usa muito no Evangelho a comparação com os fariseus. São muito citados no Evangelho, tá certo? Eles. Tá bom assim? Tudo bom, Dom? Beijão. Tá, joia. Então vamos lá. Então essa moça, essa senhora, ela teve todo o preparo, não é? Mas esses espíritos querem destruir os focos onde se traz a luz, não é? Onde tem esclarecimentos, onde traz consolo, por causa que infelizmente ainda, através desses sentimentos que são tão levianos, a inveja, o ciúme, a raiva, o despeito, não é? E aí é mais fácil ter todo mundo ignorante sofrendo junto com eles do que felizes. Tem uma perguntinha lá no Livro dos Espíritos que fala muitas vezes por que levam esse erro os espíritos obsessores, por que fazem isso? Muitas vezes pela inveja. A inveja. Preferem que estejam juntos com eles, sofrendo, do que em situação de renovamento e de melhora, né? Apesar que os exemplos arrastam multidões. Se a gente insiste, se a gente trabalha nisso aí, também os espíritos que nos observam, que muitas vezes nos perseguem, um dia se transformarão em trabalhadores junto conosco, em irmãos muito queridos, né? A Diana disse ali uma coisa interessante. Aí, Sandra, você tem seu evangelho, vai abrir lá, quando tiver com calma, na introdução, que explica direitinho sobre os fariseus, os samaritanos, certo? Sobre as facções, as divisões judaicas da época do Cristo. Bom dia, louvor perfeito. Então. Mas não há recursos, não há recurso inquirir sensibilizado de afastar semelhantes malfeitores, né? Então André Luiz dizia, caramba, não tem como ajudá-la assim? Alguma coisa assim mais forte, mais atuante, vamos dizer, né? Para livrá-la desse encantamento do que está acontecendo com ela. E Sidônio responde, sem dúvida, elucidou Sidônio bem-humorado. Em toda parte existe contenção e panaceia, remediando situações pela violência ou pelo engodo prejudiciais. Mas, na intimidade de nossa tarefa, que será mais aconselhável? Espantar moscas ou curar a ferida? Sorriu enigmático e prosseguiu.
Então, espantar moscas ou curar feridas? O que é que vocês acham? O que é que vale mais? O que é que dizia o Chico pra gente? Curar feridas. Porque as moscas dopo depois voltarão. Mas se a ferida cicatrizar, não tem mais como elas voltarem. Não tem mais foco. Isso é uma grande lição que o próprio Chico Xavier martelou muitas vezes sobre isso. Porque nós pensamos muito em espantar os espíritos, igual o espantalho em desenho animado, espanta corvos, do que curar as nossas feridas íntimas, as nossas inclinações, tendências, não é? Os nossos sentimentos, as nossas invejas e ciúmes, e o nosso egoísmo, e o nosso orgulho, a nossa vaidade. Mas a gente acha que não, que a gente tem que ficar livre dos obsessores, né? Nossa, me disseram que eu tô obsediado. Aí quer se livrar do obsessor e faz promessa, e faz oração e frequenta o centro. Frequenta o centro, frequenta, faz ali o passe, tratamento de passe, tudo direitinho. Aí tem melhora. O que que acontece? Quem é prático de centro espírita? O que que acontece? Vou embora, né? Vou embora porque muitas vezes não se procura saber por que é que eu tinha aqueles espíritos comigo. Por isso que é que muito dado será cobrado, porque quando acontece conosco mesmo, né? Eu falo pra mim, porque minha boca é mais perto da minha orelha e o espelho aqui a 50 centímetros de mim. Mais difícil, porque você fala, caramba, mas eu, né? Vamos lá, vamos dar uma melhorada, vamos nos autoconhecer para descobrir onde é que está o foco, onde é que está a ferida, vamos tentar trabalhar, porque é nosso objetivo, não é? É essa melhora aí, essa busca de estarmos bem. E vocês, como é que estão? Tá todo mundo bem? O que vocês acham do estudo? Entra na vida de vocês, parece alguma coisa, parece com o vizinho, parece com o periquito, com o papagaio, com o tio, com a tia. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham que Sidônio está dizendo? Vocês acham que o Espiritismo traz consolo a cada um de vocês que entraram aqui? Vamos fazer uma enquete para vocês acordarem. E é uma pena que essa sala aqui não é igual àquela privada, porque a privada tem o tremidinho. Porque se tivesse, eu já tinha apertado umas 500 vezes, da quando eu faço isso tudo. Que era para neguinho dar cada pulo. Né, Mira? Pois então, quando vocês entraram aqui, vocês entraram buscando, por exemplo, bater papo sobre espiritismo? Que às vezes curiosidades, o que será que fala de espiritismo ali e tal, vamos lá bater um papo. Porque aqui é uma chat, né? É um arum de chat. Que é para bater papo, muitos usam para bater papo, mas funda esse papo. Né? O soldadismo eu entrei para fazer o estudo. Aprender também, né? Estávamos falando bastante disso, né, soldado? De esclarecimento da importância de aprender. O Dudu disse, eu entrei para estudar e aprender mais sobre a doutrina. Toquei várias salas e achei essa. E a minha sala realmente era assim. Compreender, estudar, para obter conhecimentos. Ninguém, quantos vocês são hoje? 26. Ninguém para buscar consolação? O que é que o Espiritismo é, de fato? É o Consolador prometido. Não é?
Sim. Quantas vezes a gente quer respostas e aquilo é um consolo, não é? É um consolo. Estar em companhia com vocês e espantar a solidão é um consolo, não é? Receber bom dias e sorrisos e falar de Cristo é um consolo, não é? Um dia tá irritado, outro dia chega a ser abraçado virtualmente por todos, é um consolo. E do Alba disse ali pra gente que estudar é consolador. Sim, por que consolador? Porque traz respostas, não é? Foi o que vocês falaram de estudar, é que traz respostas das mais íntimas. Que muitas vezes a gente não se revela, não fala. Não é? Vocês são tantos e eu não sei a vida íntima de vocês, nem os conflitos de todos, nem as angústias, nem a trajetória reencarnatória, mas aquilo que eu sei é aquilo que serve para mim também. É o consolo, é o esclarecimento, é o consolo, são os sentimentos nobres que surgem. E isso são consolações. É tudo uma somatória de consolações. Por quê? O doutor disse que está tudo interagindo um com o outro. Por quê? Porque nós somos seres humanos e buscamos isso. Nós buscamos cada coisinha que foi citada, não é? E muitos de nós hoje nos sentimos melhores em companhia, somos carentes, né, do alma, companhia. E muitos ainda não entenderam a função dessa salinha, ou de outras salinhas. E hão de entender. E muitos que entrarão aqui ainda vão buscar isso que buscamos nós, consolo. O Dudu disse pra gente, consolo é poder ter uma sala para estudar quando não puder ir pro centro. Nossa, não é? E poder estudar para nossa máxima de vida, o consolo é conhecer vocês que oram um por todos, todos por um. Também. E virão mais ainda tantos outros. E outros se irão, porque a vida é assim, né? Hoje estou aqui, amanhã tá a Maria, tá o Alexandre, não é? E com fé em Deus estarão outras pessoas para substituir. Eis a função de tudo. Eis o que está dizendo o Sidônia. Daquilo que nós precisamos. Agora eu te passo, Maria, estou passando. Bom dia, Ju. Ju, é isso aí, Ju. Mas na realidade, o consolo, por exemplo, assim, as indagações que nós fazemos, eu acho assim que é um autoconhecimento, né? O melhor de tudo é o autoconhecimento. É descobrir. Na verdade, a gente vive em busca de nos conhecer, né? Não é verdade? O autoconhecimento. A gente vai entrar em contato conosco. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda que isso? Você conhecer a você mesmo e depois conhecer o outro. As nossas indagações, que desde quando a gente é pequenininho, que vem desenvolvendo, não é? A gente vem em busca daquilo e encontra infinito. O infinito é a coisa mais linda. Então a gente entra nessa salinha para estar sempre somando mais os nossos conhecimentos. Sempre mais. Porque o grau de evolução da Ju é 1. O grau de evolução de cada um de vocês é 1. Do Alexandre é outro. Né? E isso, interiorizar, com certeza. E a gente vai aprendendo juntos. Interagindo, aprendendo, somando, não é?
Então, com certeza, Ju. Então é uma importância, é de muita importância para a gente estar estudando. Porque a gente vai acabar se conhecendo. E quando a gente acaba olhando para dentro de nós vamos poder trabalhar dentro de nós. A gente não vai consertar o outro. A gente vai olhar, a gente vai nos amar, porque nós trazemos a nossa problemática. E a gente foge às vezes, porque dói, né? Mas agora, estudando, a gente tem que se enfrentar a realidade. Porque a gente sabe que se não resolver aqui, como disse, a gente tem que se regularizar no presente. Né? A gente tem que estar acertando no presente os reajustes e tudo mais para poder continuar. Porque senão nós vamos passar para lá igualzinhos. Então isso aqui é um burilamento que nós fazemos, é uma descoberta. E é maravilhoso isso. Estou passando para você, Juju, um beijinho no coração. O estudo tá lindo, viu? Tô descendo. Vai lá, Dualba. Dualba quer falar também, Dualba? Então vai lá. A gente tá com saudade de ouvir a Dualba. Vai lá, Dualba. Oi, gente, bom dia. Tem som? Oi. Aumentou? Melhorou? Tá bom? Tá me ouvindo? Ai, Jesus, espera aí, deixa eu ver se eu baixei o som aqui. Rapidinho. Aí, melhorou agora? Tá tudo alto aqui. Tá bom? Oi, gente, saudade de vocês, tá? Um beijo pra todo mundo, sinto muita falta, que às vezes eu não consigo chegar aqui nesse horário. Mas eu tô com saudade de todo mundo, tô sempre ligada. Essa coisa que a Ju tá falando, né? E a gente está falando aqui da sala espírita, das salas espíritas, né? Da importância desse trabalho, né? Que faz com que a gente se junte aqui, né? E que traz tanta coisa boa pra gente. Então, eu estava lembrando, né, que tem o espírito responsável por esse trabalho de divulgação doutrinária na internet, que é o Caibar Schutel. Ele, uma vez na orientação, ele falou isso, da importância desse trabalho, dessas salinhas, né, dessa divulgação, dessa comunicação que a gente tem. E que muitas das vezes nós conheceríamos pessoas nesse trabalho que nunca iríamos nos encontrar aqui nessa encarnação, pessoas que de repente nós nunca veríamos, mas que o trabalho é efetivamente sério, né? Como vocês falam, como a gente estava falando aqui, cada um de nós, a importância, né? Ele é o coordenador desse trabalho, o orientador, e a importância dessa ligação, né? Do estudo, a importância do estudo, de como consola, mais uma razão, mais um motivo para a gente estudar mais ainda. E através, né, da tecnologia, essa doutrina alcançar tantas pessoas, né? E a gente ter a oportunidade, a gente tem que agradecer todo dia, né? A oportunidade de conhecer tanta gente, tantos espíritos, com a certeza de que nós temos todas ligações, não importa onde a gente esteja, né? E essa ligação é eterna, né? É secular, né? Então é importante sim, é isso que eu queria lembrar, né? Que me lembrei agora, né, dele falando isso. Que nós aqui, muitos de nós aqui, né, nos conhecemos aqui, temos o contato todo dia, né, temos as nossas ligações e muitas das vezes não vamos nos olhar, né, materialmente falando, né, não vamos nos encontrar. Mas em espírito, com certeza, todos nós temos lá, fazemos a nossa farrinha lá no plano espiritual, né? Que Jesus continue nos envolvendo e que a gente possa continuar trabalhando, né? Um beijo, gente, tô descendo. Sim, Dualba. Tem som, né, gente? Tem som, né? Sim, Dualba, perfeitinho. Eu tava pensando nisso que você tá falando, né? As brincadeiras, o jeito humorado espírita. Que eu fico imaginando que muitos de nós não vamos nos ver. Aí, de repente, daqui a quantos anos, Wagner? 150? Há 150 anos, como diz Wagner, de desencarnação. Aí a gente se encontra no ambiente de estudo e diz: ei, você é do Alba? Ai, eu não acredito, é você, Ju, de caramba.
Não é? E beijinho, mas chegou, hein? Caso sério, não é? Menina e tal, e todos. E nunca se sabe daqui a quanto tempo ainda também dizer, rapaz, era você que frequentava Maria de Nazaré, você, a Zeli. A Zeli lá do caso do Santo Antônio, você lembra, Zeli? Zeli, caramba, claro que lembro. É. Não é? Não é não? Muito legal. E com certeza. Por que que eu falo disso? Aproveitem seja do estudo para falar disso e trocar essa ideia com vocês. Porque muitas vezes nós podemos nos sentir realmente desanimados. Muitas vezes nós vamos deixar que as nossas angústias pessoais, as nossas dificuldades da vida material, vamos dizer, né, cotidiana, nos imponham ideias e pensamentos de desistir. É comum que isso aconteça. Mas que a gente saiba que as nossas escolhas, seja elas quais sejam, se encaixem com o padrão evangélico. Porque nós abraçamos a doutrina espírita como um consolador. Nós, eis qualquer coisa. Porque se nessa encarnação nós fomos, e o Ale estava dizendo isso ontem, se vocês estavam aqui, vocês lembram, eis pregadores de outras ideias, nós estamos aqui hoje com o intuito e o dever da divulgação. Se nós podemos sentir a presença dos espíritos, benfeitores e mentores, que melhor seja. Nós sintamos, nós nos sentimos mais fortes, é bem verdade. É normal, eu estou falando com vocês e eu sinto energia mais gostosa, é normal que eu vou estar bem melhor. Mas se alguns insistem em dizer que são paralelepípedos e pensam que são cegos na escuridão, lê do engano. Porque se nós somos 25 aqui, vocês podem ter certeza que nós somos mais de 100. 100. 26, é verdade, Dudu. Nós somos mais de 100. Talvez muito mais. Porque cada um de nós trazemos observadores, companheiros, obsessores que sejam. Colocar centenas, né, desses. E eu me lembro de uma colocação do Haroldo Dias no Congresso de Goiás que me marcou muito. E ele dizia disso, que nós entramos em centros espíritas e muitas pessoas entram em centros espíritas atrás de espiritismo, atrás de consolação. Então a nossa responsabilidade é muito maior do que pensamos. E não nos deixemos levar por ideias de desilusão, por ideias de desânimos e muitas vezes pelo comportamento desviado de companheiros. Vai acontecer, nós erramos. Eu erro, a Maria erra, o Alexandre erra, o Dudu erra, nós erramos. Nós somos imperfeitos, mas perfectíveis. E nunca, olha o que eu estou falando a vocês, peguem a nós, seres humanos falíveis, como espelhos de doutrina espírita. Respondamos pelas nossas ações, mas não coloquemos expectativas de perfeição no companheiro. E nem por isso deixemos de ser o que somos hoje, espíritas. Espíritas. Certo? O Wagner está quieto. Deve ter ido tomar café do outro lado da casa. Né? Não esqueçamos disso. Porque
Quem eu vou pegar de exemplo aqui agora? A Sandra. A Sandra me conhece. A Sandra me conhece mais pessoalmente. Né? Me viu pessoalmente. Então a Sandra sabe que eu vou brincar, vou rir, vou ser humana. Vocês que já me veem aqui 2 vezes por semana falando de temas específicos, podem criar uma fictícia ilusão, né? Uma ideia que não é verdade. Então a Sandra pode saber que eu posso errar. E muitas vezes, conhecendo pessoalmente, até criar uma expectativa errada. Mas não deixemos de amar-nos, de nos querer bem, porque muitas vezes eu posso falhar, ou a Maria pode falhar, ou fulano não vai ser a altura. Porque perfeito só Jesus. Perfeito no nosso planeta, só Jesus Cristo. O santo mais santo que vocês pensarem. O médio, mais perfeito que na opinião de vocês, que praticam a mediunidade, um Chico Xavier da vida, uma Mãe Teresa de Calcutá, erravam. Erravam ainda. E isso é natural. Certo? Então, não deixem, né? Não criem expectativas nas pessoas e não se desiludam com a doutrina espírita. Porque muitas vezes o comportamento do movimento espírita, as ideias que se contrabatem, uns que pensam de um jeito, outros que pensam de outro, possam nos chocar. E aos mais ingênuos, aos que estão novatos, que estão chegando há pouco tempo, pode até entristecer. Mas não deixem que isso aconteça. Não ouçam sugestões do mal. Se vocês estão trabalhando, fiquem como trabalhadores do Cristo, porque assim o é, e não nos deixemos influenciar por sentimentos e conselhos embusteiros. Lembram aquela história da peneira? Pois é. Lá é como avaliação, né? Separar. Peneirar, né, Maria? Então pergunta ao Sidônio, vem ele de novo com esse anamnese. Então, qual é o melhor? Espantar moscas ou curar feridas? Curar feridas, né? Sorriu enigmático e prosseguiu. Tais dificuldades são lições valiosas que o espírito do medianeiro, entre encarnados e desencarnados, deve aproveitar em benditas experiências. E não nos compete subtrair o ensinamento ao aprendiz. Enquanto um trabalhador da mediunidade empresta ouvidos a histórias que lisonjeiam a esfera pessoal, disso fazendo condição para cooperar na obra do bem, quer dizer que o ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno acima do serviço que lhe cabe no plano divino. Nessa posição, demorar-se-á longo tempo entre desencarnados ociosos que disputam a mesma presa, ou seja, o personalismo, né? Porque que Chico fazia questão, né, vou pegar ele como exemplo, de não deixar que as pessoas o elevassem, né? Não deixar que as pessoas o elevassem, o envaidecessem, porque ele dizia que o trabalho dele era de servir, não era ele entrar em destaque, porque o destaque era a doutrina espírita, cristã, no qual ele servia. E não querendo, deixou marcas, né, Maria? Então ele dizia sempre, eu sou um grãozinho de areia. Não, minha filha, eu sou um grãozinho de areia. Não, eu sou uma mosquinha assim pequenininha, né? Não, Chico, você é maravilhoso, você é grande. Não, minha filha,
para não se deixar envolver pelo personagem, que a gente deixa mesmo, isso é comum, não é? Nos deixamos levar. Então, enquanto tiver assim, vai ter muito espírito ocioso em volta, querendo a mesma coisa. Não é pé de capim, pois é. A pulga do leão, tão lindo. Era muito engraçado que ele dizia isso. Isso, né? Tá. Anulando nessa posição demora-se a longo tempo entre desencarnados ociosos que disputam a mesma presa, anulando valiosa ocasião de elevar-se, porque depois de certo tempo de auxílio desaproveitado, perde provisoriamente a companhia edificante de irmãos mais evoluídos, que tudo fazem inutilmente pelo reerguer no caminho. Nós não somos abandonados, não é? Mas se nós insistirmos em andar em más companhias, o nosso livre-arbítrio é respeitado. Mas andar em más companhias não é somente em grupinho, fazer farra, etc, etc. Nós podemos andar em más companhias pensando. Coisa estranha, não é? Hoje eu dizia às minhas crianças, nós temos uma nuvem de testemunhas. Não adianta que a gente exteriormente demonstre comportamento puritano se o nosso pensamento fervilha de ideias errôneas. Se eu fico rindo de piadinha contra o senso cristão, não é? Se eu cultivo no jardim do meu pensamento coisas hediondas, pensamentos vis. Então nós vamos andar em más companhias. Enquanto nós insistirmos nisso, infelizmente, a espiritualidade superior, nem nenhum santo, nenhum mentor, nenhum deles vai pegar a gente embaixo do braço e vai dizer, você vem comigo. Não podem fazer isso. Porque eles nos respeitam. E o tempo deles também é sagrado. Não é? Tem hora que a gente cansa. Você sabe assim, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que até em sentido de amizade. Você tem amigo, você gosta muito, você frequenta, aí o Dudu tenta ajudar. E o Dudu consola e cria meios da pessoa se autoajudar, não é? E vira lá, vira cá, faz de tudo, faz das tripas coração. Mas a pessoa continua lá na mesma, anos depois de anos. Anos depois de anos. De encarnado para encarnado, vou nem falar de espírito. De encarnado para encarnado, você vai desistir, não vai? Ou você vai pegar na marra da tapa e dizer, você vai fazer agora o que é certo, porque o certo é a verdade cristã. Vai fazer isso? Até porque não vai, porque também tá, em várias circunstâncias, erra também. Não. Você vai abrir mão, não vai deixar de mão? Vai. Então isso sirva também. Ficar até atento. Engraçado, fulano me amava tanto, me ajudava, me dava conselho. A Maria me fazia atendimento fraterno o tempo todo, tinha uma paciência de ouvir. Aí a Maria ouviu 1 ano, 2 anos, 3 anos. Uma hora a Maria vai cansar, gente, que a Maria é ser humano, não é? Porque não vê resultado, aquela lanha, mesma ladainha, mesma coisa, lá vai. Que isso sirva de reflexão para nós. Será que a gente não está batendo na mesma tecla anos seguidos? Anos. Vejo circunstância de sim. 5, 10 anos, a mesma coisa.
cansei. Ou, e a espiritualidade fala, oi. É uma reflexão. Tá certo? É uma reflexãozinha. Deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui onde foi que eu parei. Ah, tá. Então, cai vibratoriamente no nível moral a que se ajusta. Convive com as entidades cujo contato prefere e acorda com mais tarde, verificando as horas preciosas que desprezou. Então, se perdeu tempo, mas não se regride, tá? Então, uma das coisas mais gostosas que eu acho disso é saber que a gente não tem regressão. Ao menos isso, né? Bom dia, depois dia. Que nós chegamos num patamar e, né, a gente mantém ali. Não existe regressão moral. Existe estacionamento e perder tempo. E isso já é uma lesão, né, que nós causamos em nós mesmos, porque sentimento de falimento de tempo perdido, sei lá, nos espíritos, é dose. Sensação de falência, de tempo perdido. A esse tempo, o obsediente de Dona Isaura afirmava-lhe paurador. Eu vou ler o último argumento dele, nós continuamos a semana que vem. Estude, senhora, o próprio caso. Consulte cientistas competentes. Leia as últimas novidades em psicanálise e não perca a sua oportunidade de restauração sob pena de enlouquecer. Olha que argumentação do caboclo. E comentava sacrílego. Falo-lhe em nome das esferas superiores, na qualidade de amigo fiel. Ele era um espírito inteligentíssimo, não é? Olha, tinha argumentações sólidas. Ele queria dizer que a mediunidade da mulher era loucura. Procure saber as atualidades da psicanálise, claro. Quantos da ciência da psicanálise não espiritualista, o que é que dizem? É a imaginação, é o inconsciente, é isso, é aquilo. E a pessoa passa por doida, enquanto na verdade era um médium em potencial. Era um médium em potencial. Outro dia eu vi, foi o Alexandre, meu Deus, ou foi quem foi mais, que dizia isso, que muitas casas de tratamento psiquiátrico estavam cheias de médiums, por não se reconhecerem como tais, por não ter uma anamnese adequada, né, Dudu? Um diagnóstico adequado. Então, que fique aí a reflexão do trabalho, do estudo de hoje. Semana que vem a gente vê no que vai dar esse capítulo 16, né? Então, reunindo a todos vocês para uma prece. Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui? Deixa eu ver, vocês estão todos aqui? Tá todo mundo aqui? Vamos orar? Vamos orar? Vamos, né? Vamos sim. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Jesus num só pensamento. Que nós sabemos que o nosso pensamento atravessa fronteiras. Que o nosso pensamento chega às distâncias mais longas que a gente pensar. Chegou. Foquemos a nossa amiga Val, certamente, né, Ana? Que está se recuperando de uma operação. Que ela esteja em braços ao Cristo Jesus, médico dos médicos. Que Ele coordene a sua melhora e seu restabelecimento. Que os outros espíritos, trabalhadores direto com a medicina,
possam também atuar sobre ela. Os nossos espíritos amigos, a falange Dr. Bezerra de Menezes, e todos os espíritos que nos assistem em funções diferentes, em momentos diferentes das nossas diferentes necessidades. Jesus é o governador, mas ele tem um monte de espíritos amorosos e dedicados para a nossa melhora. Que os desencarnados possam sentir a nossa vibração de carinho. Os nossos mortos que vivem sempre. A coisa mais linda é saber que a morte não existe. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Mais uma quarta-feira se conclui. Mais um trabalho se conclui. Em teu nome. Graças a Deus.